pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana e olha só quem a gente trouxe para vocês aqui no canal essa semana. Tem estreia no Relação Cêntrica, a maior publicadora de artigo de ortodontia do Brasil, a doutora Karina Freitas. Seja muito bem-vindo, Karina. Prazer te receber aqui no nosso canal. Obrigada, Renzo, é uma honra. Foi difícil da gente conseguir marcar, né? Mas estamos aí. Ó, eu vou falar um negócio para você. Para a gente marcar aqui uma entrevistinha com a Karina, eu acho que nós estamos aí brincando um mês e pouco. Aí, ó, que dia que você pode? A agenda da mulher é corrida, cara. É mulher importante, né? Isso é primeira Sim. prateleira da ortodontia. E aí a gente vai para buscar um espacinho nessa agenda, aí a gente tem que penar um pouquinho, né, gente? Mas para trazer para vocês aqui, a rainha da ortodontia, Karina Freitas, vai falar com a gente hoje e vai falar sobre um tema bem interessante, que é sobre estabilidade, sobre recidivo nos nossos tratamentos. É isso, Karina? É isso. Essa é uma área que a gente faz muita pesquisa, né? Na USP aqui de Bauru. Meu pai já vinha seguindo com essa linha de pesquisa, né? E aí eu fiz vários trabalhos e a gente ainda tem vários trabalhos sendo feitos nessa área. Então é uma área que eu gosto muito de estudar, né? Então eu gosto muito dessa área mesmo. Muito bem. Primeira coisa de tudo, cara, como deixar o meu tratamento estável? De que maneira que a gente pode ter um tratamento com estabilidade? Olha, vamos lá. Não tem uma fórmula mágica, tá? Mas assim, o nosso primeiro passo é sempre objetivar chegar nas 6 chaves da oclusão estática e ter uma oclusão funcional boa, né? Então, isso é basicamente assim, a gente sempre busca isso, né? E isso, logicamente, ajuda a ter uma estabilidade maior, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo casos que estão finalizados com uma excelência, né? Se você não usar uma contenção adequada, né? Você vai ter uma recidiva, né? É lógico que tem algumas más oclusões que tem uma propensão maior a ter a recidiva e outras más oclusões, elas têm uma estabilidade maior, né? Então, tem essa variação aí, e é uma coisa que a gente normalmente tem que se atentar na ortodontia, né? No tipo de má oclusão que o meu paciente tinha no início, né? E daí, a partir daí, utilizar uma contenção adequada, né? Então, uma das coisas que a gente mais estuda, né? Porque tem um índice de recidiva muito alto, né? Tem uma chance de recidivar muito grande, é o apinhamento dos incisivos inferiores, né? Então, assim, quem tem apinhamento no início tem uma chance muito grande de ter uma recidiva dele. Então, nos nossos trabalhos e na maioria dos outros estudos no mundo todo, né, recomenda-se que nesses casos se utilize uma contenção fixa 3x3 inferior para o resto da vida, tá? Porque senão, se o paciente remover ela, mesmo que seja 10 anos após o tratamento, 20 anos, né, tem chance dessa recidiva aí acontecer. E a gente vê isso já em vários outros trabalhos, mostrando que mesmo quem não usou nenhum aparelho ortodôntico, né, tem chance de desenvolver mais para frente, às vezes aos 20, 30 anos, esse apinhamento tardio, né? Então, mesmo quem nunca pôs aparelho, né? Então, quem já usou e tinha apinhamento, a chance é muito maior. Então, a gente recomenda que use essa contenção fixa 3x3 para o resto da vida. Assim, a gente e a literatura de uma forma geral, né? É Isso uma coisa é meio uma pergunta complicada que às vezes. geralmente os pacientes fazem para a gente, né? Por quanto tempo eu vou ter que usar a É, minha contenção, né? é isso mesmo que eu ia falar, né? Tem muitos pacientes que ainda relutam um pouco a hora que você fala, olha, vai ficar essa contenção fixa aí para o resto da vida, né? Mas aí é só você explicar que isso faz parte de uma segurança para não ter nenhuma modificação daquele resultado obtido com a ortodontia, né?
Então, isso é uma garantia. Se você remover aquele 3x3, né, ele tem que estar ciente que pode acontecer, né, que algum grau do apinhamento que ele tinha volte, né? Então, é basicamente isso. A grande maioria dos meus pacientes aceita bem, mas tem que explicar direitinho para eles. E os que às vezes removem ou perdem e não retornam para recolocar, né? Mesmo assim, eles já sabem que eles foram avisados, entendeu? Então, é da conta e risco deles. Eu avisei que teria que ficar com aquela contenção para o resto da vida, né? Que a gente vê, assim, realmente que tem um índice muito grande de retorno desse apinhamento aí ao longo dos anos sem a contenção. E tem até, assim, alguns casos, né, que se ela não for bem feita, né, assim, se ela for colada de forma errada, ou às vezes aquele paciente faz uma limpeza e de repente, algum fio não muito rígido, ou ele solta e o paciente às vezes não percebe, né? Eu uso, nesses casos que tem bastante apinhamento, né? O fio de aço 0,20 liso, né? Sem nada, só com aquela bolinha nos caninos, né? Porque daí ele fixa bem. E nesses casos eu colo em todos os dentes. Eu coloco um pouquinho de resina em todos os dentes, né? Daí tem alguns casos que tinham muito apinhamento e um ou outro dente solta dessa resina, mas como ele está fixo nos outros dentes, aquele paciente não percebe. E às vezes esse dente que soltou, ele já dá uma giradinha, ele mexe, ele vai um pouco mais para vestibular, né? Então, mesmo com a contenção, tem que ter aí esse controle meio rígido, né? Para que não tenha uma recidiva de nada mesmo, entendeu? Fazer esse Ele acompanhamento, né, com o fique. paciente. Né? Então, eu sempre falo, recomendo para eles, né, que voltem sempre e que fiquem de olho. Se eles notarem qualquer movimentaçãozinha, né, para eles retornarem para a gente ver o que pode ter acontecido aí. Então, a gente pode afirmar que quanto maior o problema da nossa maloclusão que a gente resolveu, que a gente tratou, a tendência de recidiva é maior, cara? Então, geralmente sim, mas isso depende da maloclusão, né? No caso do apinhamento, sim, isso é verdade, né? Então, naqueles casos, por exemplo, que não tem apinhamento, né? Tem uma chance menor de ter uma recidiva, tá? Mas ela não é nula, ela existe também. A única coisa é que assim, ó, se eu tinha muito apinhamento e volta um pouquinho, às vezes, né? O meu paciente, às vezes, ele não reclama tanto, porque era muito apinhado. Então, melhorou bastante, aí só um dentinho que mexe, ele não fica tão incomodado. E às vezes, aquele caso que tinha pouco apinhamento, se ele voltar, ele volta quase tudo, porque já era pouco, né? Mas ele tem a chance de ter recidiva também, né? E às vezes aquele paciente, às vezes, que é um pouco mais crítico, se volta um pouquinho, ele já fica incomodado e quer retratar. Então, tem que sempre estar de olho nisso. Mas aí, por exemplo, tem outras más oclusões que, mesmo com uma severidade grande, não tem uma tendência de recidiva tão grande, tá? Na classe 2, por exemplo, né? Depois de uma correção no sentido antero-posterior, né? Não tem uma chance grande de recidiva, tá? Tem, sabe, vários trabalhos mostrando que essa correção do sentido antero-posterior, ela é estável. Mordida cruzada é bem mais estável, né? Mas o apinhamento é uma das características que mais recidiva, tá? Uma outra que geralmente recidiva também, né? Que tem maior chance de recidivar é quando a gente tem diastema entre os incisivos superiores, né? Então, isso é uma coisa que também tem muita recidiva, né? Muita chance dele reabrir. E aí, nesses casos, eu também uso daí uma contenção fixa nos dois incisivos, né? Nos dois centrais. Se o diastema for generalizado, por exemplo, entre todos os dentes anteriores do arco superior, aí eu uso de lateral a lateral, contenção fixa também, e recomendo que fique pelo resto da vida, que aí a gente tem uma certeza, né? Isso Nos superior últimos também. anos também.
Hã? Superior também. Superior, isso. Lateral a lateral e nesses dois, quando tem diastema, né? E nos últimos anos, naqueles casos, às vezes, que tem também bastante apinhamento superior, né? Eu já tive alguma recidiva, mesmo com a placa de Hawley, quando não tem uma contenção fixa. Então, por exemplo, se tem muito apinhamento nos incisivos do arco superior, né? Eu já tive, assim, a gente põe um Hawley, daí o paciente usa, mas ele tira para comer, ou às vezes não usa 100%, e o dente às vezes mexe um pouquinho. E tem paciente que se incomoda mesmo com esse pouquinho, né? Então, nesses casos que eu vejo que tinha bastante apinhamento, dente girado mesmo, né, que mude a estética mesmo da região anterior, eu tenho colocado também uma contenção fixa e o Hawley, né? Os dois Uso juntos. os dois associados. Uso os dois associados. E vem cá, deixa eu entrar numa polêmica aqui agora. Contenção reta ou contenção higiênica? Qual é melhor? Olha, com certeza reta. A né? reta? É. A reta. Tem vários trabalhos mostrando, né, que a higiênica, ela não é higiênica, né? De higiênica não tem tem nada. Isso. Ela junta mais placa, né? Tem vários trabalhos que mostram esse índice de placa, sangramento gengival, ele é sempre maior na contenção higiênica, né? E mesmo do ponto de vista da estabilidade, né? Com a contenção reta, ela fica realmente mais rígida. A higiênica, por ter mais fio, os dentes acabam tendo, às vezes, um pouco mais de liberdade ali, entendeu? Dependendo da espessura desse fio, da forma como é feita. Então, assim, lógico, tem gosto para tudo, né? Mas eu recomendo e só uso a contenção lisa reta, né? Eu faço com fio 0,20, né? Na faculdade, a gente fazia com fio 0,6 milímetros, né? O Fabrício, por exemplo, a gente até estava falando sobre isso na aula do módulo passado, acho, do mestrado. Ele faz com fio 0,20, né, de aço, ou ele usa aquele Bonda Braid, né? Que vai ser a minha dissertação. Exatamente. Logo teremos Eu resultados aí para você. Sim. Eu já usei esse Bonda Braid por muito tempo também, mas eu vi muito problema, muito não, mas eu tive alguns pacientes com problema com ele, daí eu parei de usar. Eu voltei para o fio liso e não volto mais. Eu tive alguns pacientes que faziam, às vezes, limpeza em outro profissional daquela região, né? Da lingual, dos incisivos inferiores, e o fio ele quebrava, eles tinham recidivo, sabe? Eles voltavam para mim com os dentes movimentados, mesmo com a contenção colada. Né? Então, eu acredito que por ele não ser tão rígido, quando o outro profissional que não tem muito cuidado, às vezes, né? faz a limpeza ali, sabe? Às vezes ele gera uma tensão ali, ou ele quebra, sabe? Então, eu vi isso só acontecer em 4, 5 pacientes meus, e aí eu falei, não quero mais ter esse risco, entendeu? Porque daí tem a recidiva, o meu paciente quer retratar, né? Então, é mais fácil pôr o fio liso, e é esse que eu utilizo e que eu recomendo. Mas, assim, nada especificamente contra, só, assim, a minha experiência, né? Outra coisa que eu estou vendo bastante gente usar é usar uma placa, por exemplo, de acetato para fazer essa contenção. Você acha que é vantajoso também? Você acha que tem uma boa estabilidade? Que a gente tem bons resultados com essa placa?